E aí, pessoal, voltando ao nosso segundo ponto da aula de hoje, nós vamos abordar agora, na continuação, o assunto neoconstitucionalismo. Solta a vinheta. Bom, voltando aqui. No primeiro vídeo desta aula, nós falamos sobre a ideia de constitucionalismo e abordei um pouco sobre a evolução histórica do constitucionalismo. Abordei as características do constitucionalismo, o conceito que é trazido pela doutrina e depois entrei na evolução histórica. Agora nós vamos para a nossa segunda parte dessa aula, falando sobre neoconstitucionalismo. O que é o neoconstitucionalismo? É chamado de constitucionalismo pós-moderno ou pós-positivismo. É um constitucionalismo em que, além da ideia de limitação do poder político, busca-se a eficácia da Constituição, especialmente diante dos direitos fundamentais. Voltemos aqui. Algumas críticas já nessa conceituação de neoconstitucionalismo, ou seja, novo constitucionalismo. Primeiro, o que seria o constitucionalismo pós-moderno? Seria o marco temporal fixado pós Segunda Grande Guerra Mundial, 1945, e as constituições que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial. Principalmente a Constituição de 48 da França. Essa ela foi modificada algumas vezes, pós Segunda Guerra, ela teve algumas modificações e chegou no texto de 48. Além disso, os textos que foram decorrentes das libertações dos países africanos, do continente africano, das suas antigas colônias, inclusive com modificação de nomes de países. Além disso, nós observamos as constituições grega, espanhola, portuguesa, italiana. Nós também vamos observar isso na Constituição alemã. E quando nós chegamos na América Latina, nós observamos as constituições da Colômbia, do Brasil e textos modificativos na Constituição mexicana. Professor, e a Venezuela, e a Bolívia, e o Equador, e a Argentina? A Argentina entra também nessa balha de neoconstitucionalismo. As constituições boliviana, equatoriana, venezuelana, elas vão entrar naquilo que nós estudamos em novo constitucionalismo latino-americano. Ok? Uma outra aula. O interessante aqui é colocar algumas pontuações de característica. Primeira, pós-modernismo, pós-positivismo. É uma visão além do que o moderno, do que o constitucionalismo moderno colocou à disposição da sociedade. É ir além de um positivismo que foi colocado no século XIX e início do século XX. O que é ir além? É perceber a lei de uma maneira um pouco mais diferente. Como assim diferente? Ela vinculada a direitos fundamentais. Não só a lei por si, mas ela vinculada, por exemplo, a uma função social do contrato. O direito de propriedade vinculado à função social da propriedade, à função social da moradia, à função social da família. Ou seja, nós começamos a perceber que no neoconstitucionalismo, e além do que o Estado moderno e o constitucionalismo moderno nos legou, é reler esse Estado, essa Constituição, esse constitucionalismo moderno, agora com a percepção de que eu devo também introduzir na interpretação das normas constitucionais, pontos de direitos fundamentais que antes não eram levados em consideração.
Mas aí vem a crítica. Veja, como é que eu posso... Toda lei constitucional, ela demanda pontos de fundamentalidade. São dogmas fundamentais. Então, não havia como dissipar e não ter uma hermenêutica conjunta com direitos fundamentais. Bom, há quem diga que não existe e há quem diga que exista. Nós temos Daniel Sarmento e Marcelo Neves dizendo que não existe, são grandes críticos do neoconstitucionalismo, e nós temos o ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, que é um dos defensores do neoconstitucionalismo aqui no Brasil. Nós temos Miguel Carbonell no México defendendo o neoconstitucionalismo. Mas é importante saber o que? Aqui, nessa conceituação para você, é o que está escrito nesse slide. É chamado de constitucionalismo pós-moderno ou pós-positivismo. É um constitucionalismo em que, além da ideia de limitação de poder, busca-se a eficácia da Constituição, especialmente diante dos direitos fundamentais. Correto? Agora, ó, seguindo. Quais são as características do neoconstitucionalismo? Positivação e caracterização de um catálogo de direitos fundamentais. Onipresença dos princípios e das regras. Inovações hermenêuticas. Densificação da força normativa do Estado. Desenvolvimento da justiça distributiva. Vamos lá, um a um, nesses pontos. Olha só. Primeiro, positivação e caracterização de um catálogo de direitos fundamentais. Quando nós falamos sobre direitos fundamentais, é importante, isso será em uma aula futura, nós observarmos os direitos geracionais ou dimensionais, ou dimensões do direito. O que é isso? Quando a gente estuda direito constitucional 1 e 2, nós observamos que Karol Vazek, ele fez uma digressão daquilo que o direito constitucional, ou seja, o constitucionalismo legou nesses marcos temporais específicos às gerações futuras. Por exemplo, os iluministas na Revolução Francesa legaram o direito de liberdade. Mais para frente, legaram um pouco mais de direito, ou seja, eu abrangi a liberdade, por isso a dimensão, eu abranjo a liberdade e trago mais um pedaço, ou seja, fraternidade. Eu chego a um terceiro direito, um segundo direito, que é o direito de igualdade. Eu tenho a liberdade, eu tenho a igualdade. Mas não foi suficiente. Então, quando se viu na Revolução Industrial que era necessário uma proteção maior da sociedade, pela sociedade, para a sociedade, nasceu o direito de terceira dimensão, que, ou seja, eu abarco a liberdade, eu abarco a igualdade, agora eu entro na fraternidade, e nascem as ideias de Montépios, nascem as ideias de previdência social e assim vai. Exemplo clássico de Constituição que tratou sobre previdência social. A Constituição Mexicana de 1917. É exemplo clássico, está em todos os manuais de direito constitucional no Brasil. Então, nós vamos paulatinamente agregando valores ideários de sociedade para a formação do Estado constitucional. Então, eu tenho uma formação de liberdade, uma formação de igualdade, uma formação de fraternidade, uma formação de meio ambiente, uma formação de direito à informação, uma informação a acesso pleno à internet. Eu vou agregando a esses direitos, a essas conquistas, tantos outros direitos e conquistas em várias dimensões, e não geracional. Não é uma geração que conquista esse direito e vai para uma próxima geração. Se você pensar desse jeito, você vai se complicar mais para frente. Inclusive, em uma prova subjetiva, pense que em alguns estados ainda não se conseguiu, por exemplo, o direito à igualdade. Ou pense em alguns estados hoje que não se atingiu o direito à fraternidade. Ou seja, ainda estão por ser direitos em alguns estados.
Mas é preciso se deixar claro que a doutrina começou falando sobre gerações, e isso é muito abordado de uma maneira muito específica em Paulo Bonavides, constitucionalista cearense, fantástico, livro básico de leitura básica. Mas também nós vamos observar essas dimensões também no próprio Bonavides, quando ele fala em dimensões, ou seja, agregar valores aos já existentes. Segundo ponto de característica, onipresença dos princípios e regras. Vejam, o pós-positivismo e o pós-constitucionalismo ou neoconstitucionalismo se pauta por uma inflação de princípios, em que qualquer coisa virou é um princípio. Escreveu, pautou, colocou no inciso é direito fundamental, se transformou em um princípio. Às vezes, questões jurídicas que são colocadas como princípios, na verdade, não deveriam ser princípios. Existem princípios que criam neologismo, por exemplo, em administração pública, o princípio da vantajosidade. Procura no dicionário e veja se você encontra a palavra vantajosidade. Não vai encontrar. Ou seja, cria até neologismos. O que é que significa isso? Que houve uma inflação de princípios, em que nós observamos princípios em todos os lugares, em todas as legislações, mas na verdade eles não deveriam ser elencados como princípios, mas como regras, mas não como princípios. Uma normatização principiológica exacerbada. Mas isso faz parte dessa releitura do pós-positivismo. Eu não leio só a lei, eu leio a lei dando uma função principiológica àquele texto legal. A hermenêutica, ela é essencial para a caracterização do pós-positivismo e do constitucionalismo pós-moderno, ou seja, do neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo, como se entende, ele não seria o que se demonstra ser pelos que seguem essa doutrina, não seria nada se não houvesse uma leitura diferenciada agora da hermenêutica constitucional e da hermenêutica legal. O terceiro ponto é justamente as inovações da hermenêutica. Você sai daquele espectro de literalidade, historicidade, silogismo jurídico, hermenêutica originária, para alguns nomes que até fogem à cabeça. De como eu vou construir agora tópico integrador, sistemático, topificado, problemático. Nossa, são tantas as formas de você encontrar uma hermenêutica, que também é uma aula específica, que isso sobrecarrega e às vezes traz algo que é desnecessário, que é a não compreensão ou a simplificação. Não é ser simplista, mas é a chegada do direito às pessoas que realmente precisam dele. Quarto ponto, densificação da força normativa. Nós encontramos isso no livro de Conrad Hess. Eles pegam o livro de Conrad Hess e jogam essa densificação das normas, das forças normativas do Estado pós Segunda Guerra Mundial, para demonstrar que a formação do Estado depende de uma força normativa e o respeito a essa norma vai se pautar pela força que é dada ao texto constitucional. Eu me pergunto se antes não era assim. Bom, percebam que na Revolução Francesa o Código Napoleão era a constituição praticamente do Estado napoleônico. O Código Napoleônico, ou o Código Civil de Napoleão, ele era praticamente o texto constitucional, o texto social, que regia toda a sociedade. Ou seja, eu tenho aqui um padrão de codificação de direito privado que regia toda a sociedade, inclusive a atuação do Estado, inclusive o ideal liberal do Estado, que se pauta pelo princípio do direito à propriedade. É importante que se frise isso. Agora, essa densificação normativa, ela advém justamente
do que aconteceu na Primeira e na Segunda Grande Guerra. Se você quer entender o neoconstitucionalismo, entenda o que aconteceu no entreguerra e na Segunda Guerra Mundial e o que é que a Corte Constitucional Alemã falava e dizia sobre aquilo que era colocado no texto constitucional e nas normas infraconstitucionais. O que foi falado, o que foi escrito por Hans Kelsen e por Carl Schmitt. Eu não estou dizendo que eles eram a favor do que aconteceu, mas eles, creio que ingenuinamente, numa pequena ingenuidade acadêmica, não se aperceberam da gravidade que aquele contexto social estava tomando, a proporção que ele estava tomando com relação à leitura das leis e da Constituição e da força normativa daquilo que a democracia tolerou até o último momento. Um quinto ponto que a letra E, e eu vou voltar aqui para vocês, é o desenvolvimento da justiça distributiva. Ou seja, a ideia de acesso à justiça, dá ao justo o seu direito, dentro da sua igualdade, observando as suas desigualdades e peculiaridades no meio social. Ou seja, a justiça distributiva é justamente aquilo que se espera de um direito fundamental, essencial para a formação de um Estado dentro da segurança jurídica presumida de um Estado pautado por um texto constitucional. Não há como fugir a essa orientação do neoconstitucionalismo. Seguindo, nós temos também como possibilidade a enumeração de 3 grandes marcos teóricos e temporais para a caracterização de quê? Do neoconstitucionalismo. O primeiro marco histórico é a Segunda Guerra Mundial. Esse eu já falei. O marco filosófico é a observação da leitura de Conrad Hess, por exemplo, quando ele coloca a força normativa da Constituição e a leitura e a releitura que foram dadas por filósofos, e aí já começa a influência norte-americana no direito constitucional mundial, como marcos filosóficos para a formação daquilo que nós entendemos como neoconstitucionalismo. E o marco teórico é justamente todo o arcabouço principiológico que foi dado durante a formação dos textos constitucionais da hermenêutica jurídica pós-Segunda Guerra Mundial. E aí nós encontramos a primeira atuação neoconstitucionalista, diga-se de passagem, que é justamente o ativismo judicial, que está aqui, ó. O ativismo judicial, para ser legítimo, além de excepcional, deve respeitar uma condicionante insuperável, o dever de argumentação. Parece algo muito bonito, mas lembra que eu falei na primeira aula, no primeiro tempo dessa aula, sobre o vácuo de poderes, e não existe vácuo de poder. Quando há uma possibilidade, percebam uma coisa, quando seja o poder executivo ou o poder legislativo se apercebem que em alguns assuntos, a discussão de alguns assuntos em suas arenas de atuação podem levar a um déficit eleitoral, ou seja, perda de voto, eles se omitem em discutir esses assuntos. Por exemplo, aborto. Por exemplo, utilização de genética para a cura de algumas doenças, a formação de um novo ser humano geneticamente perfeito, ou então união homoafetiva. Pontos que deveriam ser tratados no parlamento, por exemplo, mas que não são discutidos na arena política correta.
essa não discussão leva com que o Poder Judiciário ocupe essa vaga, ocupe essa área em aberto para a atuação de maneira propositiva para criar regras sem regras. Ou seja, a hermenêutica vai facilitar ou orientar a criação do dever de argumentação, ampliando e elastecendo a compreensão por meio de uma carga de princípios que existe e criando aquilo que nós hoje conhecemos como ativismo judicial. Agora, existem estudos indicando que o ativismo judicial ele não é algo constante na Corte Constitucional, por exemplo, brasileira, no STF. De acordo com as pesquisas que foram elencadas, por exemplo, a professora Flávia Santiago, em seu livro, em sua tese doutoral, diz que pouquíssimos, 5, 6% de todos os votos proferidos na Suprema Corte Constitucional Brasileira representam ativismo judicial, ou seja, o restante, os 95% dos outros pontos e votos proferidos e acórdãos e decisões, sejam monocráticas, liminares, o que seja, vem a representar o quê? Um universo muito maior, ou seja, o percentual de ativismo jurídico é muito pequeno. Contudo, os assuntos que são abordados nos momentos em que se localiza o ativismo judicial, esses sim, eles causam furor, frisson à sociedade. Mas a sociedade aceita porque vem de um poder que não é aquele que vai ter o déficit democrático ou déficit eleitoral. Porque, ao contrário de alguns países, os membros da Suprema Corte Nacional, eles são indicados pelo Poder Executivo, referendados pelo Poder Legislativo e depois empossados como ministros. E não há nenhum déficit democrático aí, nesse momento, quando eles atuam ativamente. Mas existe sim o déficit democrático de colocação deles no cargo que estão. Mas eles atuam quando estão no ativismo judicial, eles atuam no espaço de poder deixado pelos atores que deveriam discutir aqueles assuntos bomba. Voltemos ao quadro. Então, o ativismo judicial, para ser legítimo, além de excepcional, deve respeitar uma condicionante superável, ou seja, o poder ou dever de argumentação. As sentenças devem ser fundamentadas. É um direito e um princípio constitucional de segurança jurídica para os jurisdicionados. Ainda temos, bom, se eu tenho o ativismo judicial, ou seja, o poder judiciário atuando na sua força contra-majoritária, congregando direitos e deveres para o Estado, nós vamos observar que o Estado, ele atua dentro de uma limitação, não só legal, mas também. Porque a limitação do Estado legal é o direito posto, o contrato social chamado Constituição e um orçamento público. Então, existe um orçamento que deve ser respeitado. É como o Estado coloca, eu não tenho valores mobiliários para congregar todos os direitos de todas as pessoas deste país. Mas eu posso garantir o mínimo existencial a essas pessoas. Mas dentro das minhas possibilidades. Porque se nós fôssemos observar como em direitos sociais a gente observa a relação formação de salário mínimo, que hoje é de R$ 1.045, com os direitos elencados na Constituição, e nós vamos que o IBGE e o DIEESE diz que o salário mínimo devia ser 3.400 e alguma coisa, nós percebemos que há um deságio, mas é um mínimo que o Estado hoje pode garantir. Ok, certo ou errado, não nos cabe aqui dizer isso. Mas
nós temos que perceber que o Estado é formado por um orçamento e esse orçamento deve ser ajustado às realidades, porque existem situações de extrema gravidade em que o orçamento prevê algo extremo, mas não sabe quando vai acontecer, se por acaso aconteça. Ou seja, situações extraordinárias, uma barragem que estoura, uma pandemia que vem, ninguém sabe de onde, ninguém sabe para onde vai. Ou seja, situações extremas pedem atitudes extremas, atitudes extraordinárias, créditos extraordinários. Uma suplementação de valores, faltou valor, mas eu preciso, pede-se um valor a mais, retira-se de um lugar e coloca-se em outro. Porque se eu escolho tirar de educação e colocar em saúde, vai faltar para a educação, mas vai ter para a saúde. Eu posso até equilibrar, mas eu vou ter que fazer as escolhas de composição orçamentária. Aí é que está. Na reserva do possível, nós vamos ver esse tipo de argumentação por parte das procuradorias dos estados. Mas o Supremo Tribunal Federal tem erguido como óbice a aplicabilidade da cláusula de reserva do possível o respeito ao mínimo existencial, entendido como um conjunto de elementos fundamentais à dignidade da pessoa humana. Então, o argumento que o Estado se utiliza da teoria da reserva do possível vai esbarrar justamente com o mínimo existencial dentro dos princípios e elementos fundamentais da dignidade da pessoa humana. Então percebam que, quando nós falamos em neoconstitucionalismo, nós falamos em ativismo judicial. Em contraponto ao ativismo judicial, o Estado orçamentário, o Estado gestor público, coloca como princípio, como regra contraposta, a teoria ou a doutrina ou a cláusula da reserva do possível. Mas aí a contra-argumentação da Suprema Corte é a cláusula de reserva do possível, ela não será aplicada quando for para atender o mínimo existencial de representação da dignidade da pessoa humana. Então eu já tenho uma argumentação do ativismo judicial, eu tenho uma contra-argumentação da reserva do possível e eu tenho uma contra-argumentação da reserva do possível, que é justamente o mínimo existencial. Mas não é só isso. Eu também tenho aqui, a teoria dos custos do direito, que foi dado por Holmes e Sustain. Sustain, ele coloca justamente a proposição da análise econômica do direito, em que o direito nasce a partir de sua previsão orçamentária. Antes disso, não há direito a ser vindicado ou reivindicado, pois o Estado não pode proteger direitos sem recursos. E é verdade. Ou seja, há uma necessidade plena de se respeitar o orçamento, de acordo com essa teoria. A teoria dos custos do direito vai demonstrar e somar com a cláusula da reserva do possível uma proteção do Estado contra a atuação ativista do Poder Judiciário. Mas se isso fosse só o problema, seria menos conflitante, porque nós vamos também ter, de acordo com Calabrese e Bobbitt, na obra As Escolhas Trágicas, justamente aquilo que eu falei, que quando eu tiro de um lado, eu vou colocar de outro, vai faltar verbas de orçamento para a escolha feita pelo Estado orçamentário, pelo Estado planificador, pelo Estado planejador. A tese revela ao intérprete o problema da escassez de recursos em face das múltiplas demandas sociais. Eu vou ter aí algumas situações. Eu tenho um ativismo judicial, eu tenho a reserva do possível para combater o ativismo judicial. Mas o ativismo judicial diz que existe o mínimo existencial. Aí a reserva do possível vai lá na teoria das escolhas trágicas e dos custos orçamentários e faz uma contra-argumentação e diz, olha, o custo do direito é eu tenho as escolhas trágicas e eu tenho a cláusula de reserva do possível para me defender. Mas aí o STF ainda alimenta a ideia de mínimo
existencial. Agora, voltando aí a tudo isso, nós vamos encontrar o quê? Críticas ao neoconstitucionalismo no ordenamento brasileiro. Quem são os principais? Daniel Sarmento e Marcelo Neves, em que há alguns pontos bem interessantes. O ativismo judicial não pode descambar para o arbítrio judicial. O que é isso? O arbítrio judicial é justamente o judiciário não pode ocupar as arenas políticas para a discussão democrática dos interesses sociais. O Poder Judiciário não tem representação democrática para fazer e legislar de maneira aberta e arbitrária, indo de encontro a princípios elementares de estados democráticos. Outra situação também muito peculiar é a grande quantidade de princípios constitucionais gera o que Daniel Sarmento fala em carnavalização dos princípios jurídicos, dos princípios constitucionais. Ou seja, são tantos os princípios e de tantas formas que você não consegue acreditar que aquilo é elevado a princípio constitucional. Correto? Pessoas, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou deixar aqui para vocês como me encontrar. No Facebook, Prof. José Guerra, no Instagram e no Twitter, @Prof. José Guerra, no LinkedIn e no YouTube, aqui no canal do YouTube, Professor José Guerra, ou então no meu site, www.guerranosestudos.com. Lá eu deixo material, slides e etc. Pessoas, se vocês gostaram dessa aula, por favor, dá um like aqui embaixo, compartilha com teu amigo que ainda não nos conhece. Faz isso, nos ajuda a propagar a nossa ideia. Estamos aqui fazendo o melhor que nós podemos para você. Um grande abraço e espero que eu tenha sido de grande utilidade nessas duas pequenas aulas de Direito Constitucional. Valeu, pessoal. Abração.